Abra sua Bíblia em Gálatas, carta de Paulo à igreja de Gálatas, ou aos Gálatas, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 26. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Diz assim as Sagradas Escrituras: Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Desta forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Verso 29. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Capítulo 4. Digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. E ele está debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, porque sois filhos de Deus. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também feito herdeiro por Deus. Versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amém? É para trocar o microfone aqui? Deixa eu trocar então. Ei, som. Acho que melhorou. Amém. Amém, gente? Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós queremos glorificar o Teu nome, queremos exaltar o Teu nome pela Tua preciosa palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra é luz para o nosso caminho. Pedimos agora a unção do Teu Espírito para descortinar os nossos olhos, os olhos do nosso coração. Pedimos agora que o Senhor leve cativa toda a mente à Tua presença. Não permita que haja distração, não permita que haja preocupação, barreiras no coração dos Teus filhos para receber essa porção fresca do Teu Espírito, da Tua palavra, a nossa vida. Assim oramos e consagramos esse tempo ao Senhor, tendo a convicção de que ao terminarmos essa palavra, esse culto, nosso coração nunca mais será o mesmo. Oramos em nome de Jesus. E você pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Então nós olhamos para esse texto e nós descobrimos algo interessante, né? Fala de filho e fala de escravo, de servo, né? E essa questão da filiação, né? e da servidão do escravo é interessante. Você vê que o escravo, o servo, ele trabalha por conta de um salário, né? O servo, ele trabalha e espera um salário. Agora é interessante a diferença entre o filho, é que o filho, ele espera uma herança. É diferente. O filho, ele serve ou ele trabalha por uma herança, enquanto que o servo, ele espera, ele trabalha por um salário. O compromisso entre um filho e um servo é diferente, totalmente diferente. Se você olhar e analisar o compromisso de um servo, de um empregado, de um escravo, é diferente do compromisso de um relacionamento do filho com o pai. Totalmente diferente. E aqui o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Mas é interessante, o que chama a minha atenção, o que chama no versículo, capítulo 4, versículo 3, ele diz: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, né? E olha lá, versículo 1 diz que
Digo que em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Ou seja, por mais que ele seja filho, mas enquanto ele é menino, ele não é diferente de um escravo. Você consegue entender isso aqui? Quem aqui já nasceu de novo? Levanta a mão. Você já nasceu de novo? Você já aceitou Jesus? Jesus já habita no seu coração. Você já tem seu nome escrito no livro da vida. Você já goza da salvação, da alegria da salvação. Você tem isso aqui? Essa esperança viva em você, né? Quem tem o Filho tem a vida, como diz lá em João, acabei de citar hoje. Agora, o interessante é que mesmo quem é filho, mas ainda vive como um menino, espiritualmente falando, ele não é diferente de um escravo. Ele tem o direito, ele tem uma herança, mas ele vive debaixo de um jugo, debaixo de cuidadores, tutores. Sabe o que isso significa? É mais ou menos assim. Um menino, ele de repente, seus pais, um acidente, partem. E aí o que acontece é que ele tinha uma herança muito grande. E um tio, uma tia, que mais velha e tal, fica como tutor desse menino. Ele é dono de toda a herança, mas quem cuida, quem administra a herança é o tutor. É essa pessoa que se coloca no lugar de pai. Ele é dono de tudo, mas enquanto ele for menino, quem cuida é o tutor. Então aqui Paulo está dizendo isso, que você tem uma herança, que nós temos uma herança, mas enquanto você é menino, você não é diferente de um escravo. Você tem direito, você tem herança, mas você não pode. Você não pode usufruir, você não pode viver, você não pode experimentar. Esse menino, sendo dono de tudo, esse menino que perdeu os pais, ele não pode fazer o que quiser sem que o tutor autorize, sem que o tutor dê um aval. Ele não pode, porque ele está debaixo de tutor, de um curador, de alguém que cuida dele. Agora é interessante que trazendo, o apóstolo Paulo quando fala sobre isso, e trazendo para a nossa realidade, eu fico preocupado com um grande número de irmãos que já nasceram de novo, que já experimentam do céu, das coisas dos céus, mas ainda continuam vivendo como meninos. Ainda continuam limitados, ainda continuam vivendo uma vida com barreiras, com limitações, com dificuldades. Ei, Deus te trouxe aqui hoje à noite para quebrar isso na sua vida, amém? Para desencadear, ativar a sua fé. E essa noite eu vim aqui para ativar a sua fé, para ativar a sua vida, para você parar de patinar e começar a crescer, parar de patinar e começar a experimentar as coisas novas dos céus, amém, gente? Deus começar a agir na sua vida de tal forma que a sua vida seja mudada, transformada. A sua vida, ela não deu um giro de 180, na verdade 360, volta o mesmo ponto, 180. Uma vida onde você muda o seu jeito de ver, muda a sua visão, muda a sua perspectiva das coisas, a sua perspectiva da vida. Eu citei hoje aqui aquele caso do Davi. O Davi, quando olha para mim como um pai, ele tem uma perspectiva. E quando eu disse para ele no telefone, filho, eu vou comprar a camisa da Argentina para você, a perspectiva dele como filho é: já recebi, já ganhei, eba! E saiu correndo e gritando. Eu só vi os gritos, eu só conseguia ouvir os gritos dele gritando dentro da casa: eba, eba, ganhei. Olha só, olha como ele usa o verbo, ganhei uma camisa da Argentina. Ele nem tinha ganho, eu nem tinha comprado, eu tinha acabado de falar para ele o que eu ia fazer. Como está a tua fé? Como está o teu relacionamento com Deus? Porque de acordo com aquilo que você vê, com aquilo que você sabe, conhece de você, é o que vai determinar o seu relacionamento com Deus. Quem se vê como filho, age como filho, pensa como filho, se comporta como filho. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, eu raciocinava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora que deixei de ser menino, eu deixei as coisas de menino, eu abandonei as coisas de menino. Como é que você ora? Às vezes eu fico assim um pouco preocupado quando alguém começa a vir na igreja e começa a participar dos cultos e começa
e aí pede oração e fala: pastor, ora por isso aqui, pastor, ora por essa situação. E aí o que acontece? Quando Deus não faz, quando a coisa não acontece no tempo que você espera, que você acha que deve acontecer, ou do jeito que você acha que tem que acontecer, essa pessoa se revolta com Deus, se revolta com a igreja, se revolta com o pastor, se revolta com a igreja, e diz o seguinte: não serve, não quero. Porque essa pessoa, ela trata Deus não como pai, mas como um empregado dele, como alguém que deve servi-lo, alguém que deve estar à disposição dele para as coisas que ele quer. Então isso aqui é gente que tem esse pensamento de servo, de alguém que trabalha esperando uma resposta. É a mesma coisa de um empregado que trabalha e que ele espera que haja aumento. Ele trabalha e espera que haja um cuidado, que haja um benefício maior, que haja um reconhecimento. Semana os bancos entraram em greve. Que dificuldade, né? Complicou a vida de muita gente. Eles dizem: temos o direito de aumento. Eu não estou questionando, gente. Eles têm que lutar pelos direitos deles. Mas nós agimos assim com Deus. Temos o direito. Mas não como filhos. Nós agimos como empregados, como servos. Nossa oração ela é diferente. Nosso tratamento é diferente. Então, gente, eu quero assim, nessa noite, falar um pouquinho com vocês sobre isso. Sobre a vida de um servo e a vida de um filho. A diferença entre um servo e um filho. Como o servo se comporta e como um filho se comporta. Amém, gente? Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15. Eu já falei algumas vezes sobre isso aqui, mas eu sei que eu devo continuar falando. Porque quando a gente começar a agir como filhos e viver como filhos, a gente deve entender isso aqui. Vamos lá. A partir do versículo 11 fala da parábola do filho pródigo. Tem gente que nunca leu a Bíblia, nunca pegou uma Bíblia na mão, mas conhece a parábola do filho pródigo. É muito conhecida no mundo inteiro. Livros, histórias já foram contadas sobre essa parábola, que eu até penso que deveria ter um outro nome, né? Porque o título foi dado por homens, não foi dado por Deus. Na Bíblia, nos rolos, não tem título em nenhuma parábola, nada. Mas aqui, os homens deram esse título de a parábola do filho pródigo. Para mim, deveria ser sobre o pai prodigioso. Um pai, a personagem principal dessa história é o pai e não o filho. Um filho que chega para o pai e diz o seguinte: pai, eu sei que não está na hora, o senhor não morreu ainda, mas dá a minha herança, a minha parte na herança. E o pai então, surpreso, mas resolve fazer o pedido do filho. Que o pai sempre responde o pedido do filho. Amém, gente? Amém? Seja para o bem ou seja para o mal. Olha que interessante. Ele respondeu, ele disse: tudo bem, filho. Porque muitas vezes a gente ora para Deus e diz o seguinte: Senhor, seja feita a tua vontade. E muitas vezes Deus olha para a gente e diz: seja feita a tua vontade. Muitas vezes isso acontece com a gente. A nossa vontade ela acaba prevalecendo, ela acaba sendo superior à vontade de Deus nas decisões que tomamos. E esse filho faz isso. Ele toma uma decisão. Ele pega a herança, parte, e o texto diz que ele despendeu, ele gastou tudo com bagunça, com bebidas, com mulheres, com uma vida devassa. E depois que tudo acabou, e é interessante que quando tudo acaba, os amigos, eles dizem: quando tem dinheiro, tem amigos. No mundo é assim, na igreja não. Lá no mundo é assim, quando tem dinheiro, tem amigo. Quando o amigo paga as coisas, quando o amigo, aí tem amigo. Mas quando acaba o amigo, os amigos vão embora. Esse moço se encontra sozinho, e está ele agora trabalhando como um servo, num chiqueiro de porcos, e ele está desejando comer a comida que os porcos comem. E aí o texto diz que ele caiu em si. Eu costumo dizer que ele caiu em dó, né? Dó de si. E aí o texto diz que ele diz: pequei contra o meu pai. Ele pensou com ele: pequei contra o meu pai e contra os céus.
Vou voltar para a casa do meu pai. Quem sabe ele não me trata como um dos seus servos. E ele vai. E o texto diz que quando ele vai chegando na casa, o pai dele já estava esperando. E o pai sempre está esperando você. A mim. Amém, gente? Sempre está de braços abertos esperando para o retorno, esperando para te abraçar, para cuidar de você. E o texto diz que ele abraça o filho, coloca um anel no dedo, coloca a sandália nos pés dele, porque o escravo, naquela época, andava descalço. Então ele coloca uma sandália dizendo: agora você é filho, eu estou te restituindo a tua autoridade, a tua identidade. Você é filho. Vestes novas, manda chamar os servos e diz: ei, manda matar aquele boi cevado, aquele novilho cevado, que estava pronto para o churrasco, e faz uma festa, um banquete. Agora olha que interessante, esse menino pecou por ações. Ele peca porque ele se revolta, ele pede herança adiantada, e a herança, a Bíblia diz em Provérbios que a herança antecipada é maldição. Então ele pega aquela herança, ele gasta aquela herança, ele sai da casa do pai, mas volta, retorna, pede perdão, conserta. Agora olha que interessante, o filho mais velho, versículo 28, olha o que diz o versículo 28. Na verdade, vamos voltar aqui, versículo 25. Capítulo 15, versículo 25. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria... O quê? Gente, ele não queria entrar na casa do pai. Ele não queria entrar na casa do pai. E tem muita gente ficando fora da casa do pai. E o texto diz o quê? Não queria entrar na casa do pai, então saindo o pai, instava com ele. Versículo 29. Mas ele respondeu a seu pai: olha, sirvo-te, não é isso que diz aí? Sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Verso 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os bens com meretriz, tu mandaste matar um bezerro cevado. Versículo 31. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha só, como é que esse filho mais velho se via, como ele se enxergava. O texto diz: eu tenho te servido durante todo esse tempo. Deixa eu falar algo para você aqui. Tem gente que tem servido a Deus na igreja, servido no ministério, servido na igreja, fora dela, tem falado de Jesus, mas vive como um servo, e vive e se vê como servo e não como um filho. Não consegue desmembrar, não consegue dividir isso aqui. Vive como servo. O texto diz: eu nem transgredi um dos seus mandamentos. Agora, este teu filho, já nem irmão dele mais, é teu filho. Qual foi o pecado desse homem? O filho mais moço pecou por ações, atitudes. Esse filho mais velho pecou por reação. Porque o servo é assim, gente. Olha a diferença entre um servo e um filho. O servo, ele fica prestando atenção nas pessoas que são abençoadas. Ele diz: Deus, o Senhor está fazendo distinção. O Senhor abençoou mais aquele do que a mim. O servo fica procurando, é igual um trabalhador, que fica vendo o patrão abençoar mais um empregado que o outro. Gosta mais de um empregado do que do outro. Promove um empregado, enquanto aquele lá que está tantos anos servindo, trabalhando, ele diz: por que não me promoveu? Esse cargo era para mim, essa função era para mim. Então o pecado daquele homem foi um pecado de reação, ele reagiu mal. Por quê? Porque ele age desse jeito, ele pensa, ele é servo. Isso não acontece na igreja?
Porque o servo, ele está procurando status, o servo está procurando ministério, o servo está procurando posição, o servo está procurando promoção, o servo está procurando oportunidade para ser reconhecido, para ter um salário acrescentado, para ter... O servo, ele faz isso. O filho não. O filho não está... Sabe por que o filho não está atrás disso? Porque ele sabe que ele é dono de tudo. Eu não sei você, mas eu quando era menino, eu trabalhei muito com meu pai. Quem trabalhou com o pai aqui? Você trabalhou com o pai? Trabalhou com o pai? É interessante, trabalha com o pai, você não ganha nada, né? Você ganha só, não tem salário, né? Eu trabalhei muitos anos, né? Mas muitos anos mesmo. Meu pai trabalhava com construção civil e era um ramo na época promissor, porque dava muito dinheiro. Eu devia ter 14 anos, eu ganhava 6 salários mínimos, gente. Com 14 anos de idade, já pensou um menino? 6 salários mínimos por mês. Só que interessante que eu não via nada disso. Eu ficava assim, meu pai. Na teoria era, mas na prática não. Só que eu chegava para ele e falava, pai, preciso comprar um tênis. Quanto que é? É tanto. Toma. Pai, preciso comprar uma calça. Ah, é? Toma. Pai, preciso cortar cabelo. Toma. Preciso... Pai, toma. Eu não sei, eu acho que eu não gastava o valor, não gastava os 6 salários mínimos, não, de jeito nenhum, né? Até porque nos dias de hoje é muito dinheiro, na época também era. Mas eu tinha uma vida diferente, meus compromissos eram diferentes. Eu ia trabalhar, eu lembro que eu estudava das 7 da noite às 11 da noite, né? E trabalhava das 7 da manhã até 5 horas, 5 e pouquinho, e às vezes no meio do dia, eu almoçava junto com todo mundo, eu levava caderno, caneta, aquela coisa toda, e falava para meu pai assim, pai, eu tenho prova hoje, eu posso estudar um pouquinho mais? Pode, meu filho. Eu ia lá para a caminhoneta, fechava tudo, e ficava estudando até 2 horas. Enquanto todo mundo, quando dava 1 hora, dava 15 para meio-dia, 15 para 1 hora, tinha que todo mundo voltar a trabalhar. Eu era filho, eu podia ficar até mais tarde. Não é porque eu era filho que eu deixava de trabalhar, que eu trabalhava menos, mas eu servia por amor. Filho, não tem esse negócio de feriado. Porque o servo, ele fala, não é feriado, eu não vou trabalhar. Eu sou empregado, eu não vou trabalhar. Eu vou ganhar alguma coisa? É dobrado? Filho não, filho, eu trabalhava de sábado, de domingo. Eu lembro que era pequenininho, 9 anos, 10 anos de idade, eu ia trabalhar com ele quando ele fazia bico, pegava piso para assentar, essas coisas em casa, assim. E eu ia trabalhar com ele e ficava assim, pai, mas meus amigos estão jogando bola. E eu queria ir, mas eu estava lá com o pai. E para mim era divertido aquilo. Eu não sei como foi o seu trabalho com o seu pai, né? Comigo foi legal, gostei, aprendi muito, muito, principalmente essa questão de ser filho. Filho, o que Deus me ensinou sendo filho do meu pai biológico, com relação hoje ao meu pai que está nos céus. Me ensinou muito, muita coisa. Mas hoje eu quero, assim, junto com você, tentar aprender um pouco mais sobre isso. Essas diferenças. E tentar fazer você pensar como filho. Ou, como eu disse, despertar, ativar sua fé, para que você comece a viver como filho e não mais como servo. Não ficar brigando por coisas da igreja, por, como eu disse, por funções, por cargos, por situações na igreja, por reconhecimento. Porque filho não faz isso. Filho não se preocupa com isso. Filho se preocupa em agradar o pai. Filho se preocupa em que o reino dele seja estabelecido. Filho se preocupa em adorar. Filho se preocupa em sentar aos pés do pai e saber que Deus cuida dele. Saber que o pai dele ouve a sua oração, cuida dele, responde a sua oração e ele tem um tratamento diferente. Ele tem um tratamento diferente, gente. Deus trata os filhos diferente. Ah, mas pastor, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz mesmo. Mas então por que alguns são mais abençoados do que o outro? Não é Deus, é a pessoa. É ele que se vê diferente. Então é ele que busca e vive e recebe diferente. Porque a ideia é como se Deus estivesse com as mãos estendidas. Quem é abençoado é quem entra debaixo, quem entrar na graça, quem busca essa graça, quem vive essa graça. Agora quem está distante, está longe, não usufrui, não experimenta. É igual nós cantamos aqui, o Santo dos Santos. O Santo dos Santos está aberto para mim e para você. Todos os filhos têm direitos.
Todos os filhos têm direito de entrar no Santo dos Santos. Não há filho melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que a mim. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe. É para quem é ousado. É para quem é filho. É para quem vive isso. É para quem já entendeu isso aqui. Agora essa questão de ser menino, que é o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Gálatas, vocês estão agindo como menino. Vocês estão pensando como menino, vivendo como menino. É por isso que vocês não conseguem experimentar as heranças, ou a herança que o filho tem. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Assim como eu, assim como eu, nós precisamos começar a mudar nossa visão com Deus e a visão da nossa vida, das coisas que estamos fazendo, das coisas que são importantes e não, das coisas que vão mudar a sua vida, que vão mudar a história da sua vida, aquilo que vai influenciar a sua vida. Amém, gente? Olha, e essa situação, a forma como você se vê, ela determina a sua vida, a qualidade da sua vida. A qualidade do seu relacionamento com Deus vai determinar a qualidade da sua vida. Na verdade, vou aumentar aqui. A qualidade dos seus relacionamentos com Deus e com o próximo vai determinar a qualidade da sua vida hoje. Amém, gente? Se o seu relacionamento com Deus é um relacionamento falho, com dificuldades, com barreiras, isso vai influenciar a sua vida aqui. Se o seu relacionamento com as pessoas é um relacionamento ruim, que não é saudável, você vai ter dificuldade. Hoje mesmo eu falava com a minha esposa sobre um homem de Deus, um amigo conhecido, e eu até disse para ela o seguinte, que ele é um homem que tem muita influência. Quando ele fala, as pessoas param para ouvir. As pessoas querem estar próxima dele. As pessoas andam junto com ele. Tudo porque ele é um homem que sabe entrar e sair de relacionamentos. Ele sabe sair não, mas entrar e sair de conversas, de assuntos. É um homem de fácil relacionamento. Em poucos minutos você se torna amigo dele. E por conta disso, por conta desse hábito, dessa forma que ele vive, as portas se abrem para ele. As coisas acontecem na vida dele. Eu disse exatamente isso para minha esposa hoje. É algo que eu estou aprendendo. É algo que eu preciso aprender. Nós precisamos aprender a nos relacionarmos com Deus e com o próximo. Amém, gente? Amém? Olha, a Bíblia ela fala de relacionamento, de tipos de relacionamento. A Bíblia diz que Jesus ele estava no meio da multidão. Jesus se relacionava com a multidão. A multidão vinha até ele por conta dos milagres. A multidão vinha até ele por conta daquilo que Jesus podia fazer. Mas a Bíblia também diz que Jesus ele andava com os 70. Eram 70 discípulos mais próximos, que um dia Jesus, o texto diz que um dia Jesus separou de 2 em 2 e mandou eles para o campo, para as cidades, para as aldeias. Depois trouxeram um relatório. Era um tipo de relacionamento. E também a Bíblia fala dos 12. Os 12 apóstolos. Todos eles ali à volta de Jesus, sentados à mesa, dormiam juntos, andavam juntos, caminhavam. Imagina você e Jesus caminhando durante 3 anos e meio. Os discípulos tiveram esse privilégio. Ouvir Jesus. Gente, se eu fosse um dos discípulos, um dos apóstolos, eu ficaria, eu não sei, na época eu não tinha caneta, não tinha papel, mas eu ia tentar anotar tudo, tentar guardar tudo, decorar tudo que ele falou. Mas a Bíblia diz, graças a Deus, que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos traz esse conhecimento, que é o Espírito Santo que testifica, o Espírito Santo que ensina você todas as coisas. Amém, gente? Vós tendes a unção. Nós temos essa unção. É o Espírito Santo que nos ensina, mesmo eu não tendo caminhado com Jesus pessoalmente. Mas hoje é Ele que caminha comigo, Ele mora em mim. Amém, gente? Glória a Deus por isso. E a Bíblia diz que Jesus ainda tinha um outro tipo de relacionamento. Os 3. Pedro, João e quem? Pedro, João e Judas. Tiago. Pedro, João e Tiago.
Jesus, quando ia orar, e eu aprendo algo aqui na oração, você precisa ter gente que tem intimidade com você, e intimidade na oração. E Jesus chamava, vamos orar. E eles iam com Jesus. E o texto diz que ele caminhava com eles, andava e falava coisas só aos três. Os três viram Jesus, Moisés e Elias numa nuvem. Jesus transfigurado. O texto diz que Pedro falou assim, olha, vamos fazer 3 cabanas aqui. Interessante que eles estavam em 6. Vamos fazer 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. E eles iam dormir no relento, eles não queriam saber, eles queriam estar perto. Eles queriam ver, eles queriam participar daquilo. E eu vou abrir um parênteses aqui, eu lembro muito bem do dia 7 de setembro de 2006. Um dia como hoje. Nesse mesmo dia eu estava lendo Marcos no capítulo 2, capítulo 9, versículo 2, 1 e 2. E o texto diz que Jesus foi transfigurado na frente dos apóstolos. Eu estava em casa, sozinho naquela manhã, e eu comecei a chorar e dizia, Deus, eu quero ver o Senhor transfigurado na minha vida. Aquilo não é só privilégio dos apóstolos, é para mim também. Eu também quero ver o Senhor transfigurado, eu quero ver o Senhor glorificado. E eu comecei a orar, e o Espírito Santo falou para mim, você quer mesmo? Você quer ter intimidade? Você vai pagar o preço? Eu disse, Deus, o que eu tenho que fazer? Deus disse, se consagra. E o meu espírito falou ao meu coração, olha, se consagre. E eu fiz um propósito com Deus que eu até então nunca tinha feito, 40 dias de jejum. A partir daquele dia entrei num jejum, durante 40 dias. Eu não comia nada de manhã, eu não almoçava, na verdade, desculpem, eu tomava um café da manhã, eu almoçava até 1h da tarde, eu tinha um limite 1h da tarde, depois eu não me alimentava mais. Então eu não tomava café da tarde, não jantava, não comia nada, só no outro dia. Então eu vivia com 2 refeições, durante 40 dias. Eu que já não sou muito gordinho, emagreci alguns quilos. Mas eu experimentei coisas lindas de Deus. Experiências com Deus que você não imagina. Depois disso, decidi fazer novamente vários outros jejuns dessa forma, nessa mesma pegada, vamos dizer assim. E eu lembro muito bem de como Deus se manifestou, como Deus se apresentou a mim de uma forma que eu não conhecia, mas eu paguei o preço. Eu fui desafiado por Deus a fazer aquilo. Ei, deixa eu te falar algo. Você vê aqui hoje à noite, Deus está desafiando você. Ele está desafiando você a conhecê-lo, desafiando você a experimentar coisas que você ainda não experimentou, não viveu em Deus ainda. Deus tem milagres para você, Deus é uma fonte de milagres, Deus tem maravilhas a realizar na sua vida. Ei, espera um pouquinho, sua vida não acabou ainda, seus sonhos ainda não se concretizaram, não chegou o tempo de Deus para você ainda. Vai chegar o tempo de Deus para a sua vida, vai chegar o tempo de Deus para a sua família, vai chegar o tempo onde você vai ver milagres acontecendo com os seus olhos, milagres extraordinários, lindos, maravilhosos. Ei, sabe o que eu fiz hoje? Antes de vir para a igreja, eu fui visitar a minha cunhada e o meu irmão lá na maternidade, lá no Hospital Santa Teresa. Nasceu uma bebezinha linda, Alice. Nasceu lá hoje, agora à tarde. Fui lá pegar no colo e eu disse para Camila, olha o teu milagre, olha o teu milagre. Ela sonhava em ser mãe. Ano passado, ela engravidou e aos 4 meses ela perdeu. Ela ficou desesperada, ela ficou triste, ela ficou abatida, mas o Espírito Santo começou a consolar, animar, fortalecer o coração dela, dizendo, filha, eu cuido de você, ainda você vai ter motivos para se alegrar. E hoje está lá, chorando de alegria. Ano passado chorando de tristeza, hoje chorando de alegria. Ei, deixa eu te falar, talvez o seu ontem foi choro de tristeza, mas o seu amanhã vai ser choro de alegria. Amém, gente? Amém, gente? Então, olha, quanta coisa linda acontece com a nossa vida. E esse Jesus que se manifestou para esses 3, se relacionando com esses 3, também é um Jesus que se relaciona com um só, com João. Um relacionamento mais íntimo. Mais íntimo. João é chamado de o discípulo amado. O discípulo amado. Como que você é conhecido? Como que Deus fala a teu respeito? O que Deus fala a teu respeito? Se Deus fosse colocar um nome, um sobrenome em você, um título, como será que Ele chamaria você? O ingrato?
O esquecido? Como que ele chamaria você? Aquele que é distante, aquele que fica longe, aquele que não quer ficar muito perto de mim, aquele que é ocupado demais para ter tempo para mim. Como que Deus fala? O que Deus fala a teu respeito? O que Ele pensa a teu respeito? Ei, deixa eu te dar uma boa notícia. Esse Deus não é eu é que estou falando isso aqui, porque Deus ele não faz assim e não fala assim. Deus não é acusador de ninguém. Deus não questiona ninguém. Ele está sempre lá, como o pai, esperando o filho. Sempre lá, esperando o filho. E é você que vai determinar que tipo de vida você vai ter. Servo ou filho? João queria ser filho, agir como filho, viver como filho. Mas aí você olha para essa história, tudo que eu disse para você até aqui, e você pensa que João era o ápice de um relacionamento. Eu digo para você que não é, ainda tinha um relacionamento mais íntimo do que Jesus e João. Jesus é a sua igreja, a sua noiva. Amém, gente? A Bíblia diz que quando Deus foi formar foi formar a Eva, a Bíblia diz que Deus colocou um sono pesado em Adão, e do lado de Adão, das costelas de Adão, tirou Eva. Eva não foi tirada do chão, do pó da terra. Eva foi tirada de Adão. Foi de Adão que Eva saiu. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando estava lá no Calvário, estava para perder a sua vida, ou entregar a sua vida. Ele não perdeu, ele entregou a sua vida. Um discípulo, um soldado vem com uma lança e fere o lado de Jesus, e sai água e sangue. Deixa eu te falar algo. Naquele dia que Adão dormiu, nasceu a mulher. E Adão tinha a responsabilidade de transformar aquela mulher numa esposa, de trabalhar para que aquela mulher se transformasse em uma esposa. Eu já disse aqui, nem toda mulher é esposa, nem toda mulher sabe o que é ser esposa, e nem todo homem sabe o que é ser marido. Nem todo homem é marido, nem todo homem é marido, nem toda mulher é esposa. Mas vamos voltar aqui. Jesus, naquele dia, dele nasce a igreja, e agora ele tem a incumbência, o desafio de transformar uma igreja numa noiva. Você não entendeu? Deus quer transformar uma igreja cheia de defeitos, cheia de dificuldades, cheia de limitações, cheia de complexos, uma igreja de difícil tratar, de difícil cuidar. Deus transforma, Jesus transforma essa igreja dessa forma numa noiva, limpa, pura, abençoada, casta, santa. Amém, gente? E o texto diz, Paulo diz, e é por isso que eu sinto dores de parto até agora por vós, até que Cristo seja formado em vós. Cristo está sendo formado em você. Ele está sendo formado em você. É um trabalhar de Deus. Ei, não fica preocupado com as lutas que você está vivendo, com as tribulações que você está vivendo. Jesus está sendo formado em você. O Cristo está sendo formado em você. Está sendo moldado, preparado. Sabe por quê? Porque um dia Ele vai voltar para buscar uma igreja santa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga. E você e eu estamos ou queremos estar preparados para isso. Amém, gente? Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui essa noite para que você entendesse. Jesus disse, já não vos chamo de servo, mas de amigo. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas vocês sabem. Porque tudo aquilo que o Pai me disse, eu estou passando, eu estou ensinando a vocês. Deus te trouxe aqui hoje à noite para que você tenha uma sua visão diferente. Quando você for orar, você vai chamar Deus de Pai. Pai. Paizinho querido, Abba Pai. Tem gente aqui que está sofrendo muito. Sofrendo.
porque vive a vida como um empregado de Deus, um empregado das pessoas, um empregado. Mas Deus quer nessa noite mudar a sua visão, mudar a sua condição. A Bíblia diz que Ele nos resgatou, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz que você se torna filho de Deus quando você o aceita, quando você se rende a Ele. Quando você confessa o seu nome, você se torna filho de Deus. Vamos fechar os olhos? Feche seus olhos, por favor. O Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa noite. Alguém que veio aqui e está cansado de viver essa vida do jeito que você está vivendo. Tem gente aqui que já caminhou muito tempo na igreja, e alguns que estão caminhando há pouco tempo, estão vindo poucas vezes na igreja, mas que você se encontra assim, muito preocupado, cansado. Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tem um fardo pesado nos seus ombros, tem preocupações nos seus ombros, tem peso nos seus ombros, peso que não foi Deus que colocou, é você que está carregando, como servo, agindo como servo, vivendo como servo, orando como servo, se comportando como servo. Mas nessa noite, Deus está abrindo os seus olhos, para que você comece a viver como filho, a enxergar como filho, o seu Deus que é todo poderoso, o seu Deus que é dono de tudo e de todas as coisas, o seu Deus que pode curar, o seu Deus que pode restaurar, o seu Deus que pode trazer de volta o que foi perdido, a unção, a graça, a autoridade. Pode colocar de novo nos seus pés as sandálias, anel de autoridade, um selo real nos seus dedos, vestes novas, puras. E você não mais vai ser reconhecido como um homem, um escravo da lei, escravo das coisas, escravo do religiosismo. Não, você vai ser conhecido como filho de Deus. Nova vida, nova vida. Comece a orar, comece a falar com Deus, comece a falar com seu Pai. Diga: Pai, obrigado porque o Senhor me trouxe aqui nessa noite para despertar o meu coração. Eu não quero viver uma religião, eu não quero viver um religiosismo, uma tradição que eu aprendi quando pequeno, aprendi com os meus pais, aprendi na igreja. Senhor, não, eu não quero conhecer o Senhor só de ouvir falar, eu quero conhecer o Senhor de andar contigo. Eu quero experimentar essa nova vida. Eu estou cansado, eu estou ferido, estou abatido. Eu quero viver como filho, filho que se assenta à tua presença, que encosta a cabeça nos seus ombros, que fala, que tem intimidade. Eu quero agir como filho, eu quero viver como filho, Senhor. Eu quero experimentar os milagres, eu quero experimentar as maravilhas, eu quero ter minha alma saciada, porque o mundo não consegue, Pai. As coisas não saciam a minha alma, o dinheiro não sacia, as coisas não saciam, as pessoas não saciam a minha alma. Só a tua presença sacia, só a tua presença enche o meu coração. É só a tua presença, é a tua presença, Senhor, é a tua presença, Senhor. Me leva a esse lugar de intimidade, me leva a esse lugar, Senhor, de tratamento, de cura. Me leva, Pai, a um nível diferente. Me leva, Senhor, a um lugar onde eu não vou mais pedir, onde eu vou só agradecer. Eu não vou mais pedir, Senhor, eu só vou te louvar, eu só vou te agradecer. Onde a minha alma, Senhor, vai se encontrar contigo, onde eu vou experimentar coisas que eu não experimentei, não vivi ainda, Senhor. Deixa-me ver sua glória, Senhor. Mostra a tua glória, Senhor. Mostra a tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor, a tua glória. Eu quero ver tua glória. Eu quero ver tua glória, Senhor. Eu quero tocar nas tuas vestes. Eu quero ser transformado. Deus, eu não consigo, eu não tenho forças nem para orar. Eu não tenho forças nem para chegar na tua presença. Eu me sinto impuro. Eu me sinto pequeno. Eu me sinto incapaz. Mas nessa noite, Senhor, estende a tua mão.
Vem de encontro, como aquele pai que foi de encontro àquele filho. Vem de encontro aos teus filhos nessa noite. Aquele que não consegue orar, aquele que só chora, aquele que só a alma grita. Há um grito na alma, Senhor, há um desespero na alma. Vem de encontro, Senhor, vem de encontro, Senhor. Aleluia, aleluia. Continue com seus olhos fechados. Deixa eu fazer um apelo ao seu coração nessa noite. Você que está cansado, você que sente sobrecarregado, você sente como se estivesse carregando um fardo, um peso muito grande. Você é filho, mas você tem carregado um fardo. Você está cansado de carregar esse fardo. São preocupações, são angústias, são dores, são aflições da sua alma. Mas você quer nessa noite entregar isso ao Senhor, ao seu Pai, dizendo ao seu Pai: eu não consigo mais, Senhor. Eu não posso mais, Deus, carregar isso. Eu quero entregar ao Senhor. Eu quero depositar no teu altar. Eu quero confiar nas tuas mãos a minha vida. Se é você, sai do seu lugar, vem orar aqui na frente. Quero fazer uma oração com você. Você que está cansado. Você que já não, diga, eu não tenho mais força nem para te buscar, Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Quero orar com você. Pode vir, pode vir. Pode vir. Você é filho, mas você está cansado. Mas você não suporta mais. Você é filho. Você é filho, mas você não se vê como filho. Você se vê como servo. Como servo. Mas você é filho. Você é filho. Filha. Isso, pode chegar, pode chegar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nessa noite exaltar o Senhor pela vida de cada homem, cada mulher que chega no teu altar. São teus filhos, são teus filhos. O Senhor está à procura de filhos e não de servos. O Senhor está à procura de amor e não serviço. Deus, o serviço é consequência do teu amor, de amar ao Senhor e amar o teu reino. Deus, os teus filhos chegam aqui nesse altar, Senhor, rendidos aos teus pés. Reconhecem que é o Senhor quem faz, que é o Senhor quem pode e é o Senhor quem realiza. E eu clamo agora, Pai, para que o Senhor tire todo o peso, Pai, todo o peso dos ombros dos teus filhos. Tudo aquilo, Pai, que é fardo, tudo aquilo que é preocupação, tudo aquilo, Senhor, que traz tristeza, que traz amargura, que traz dor, que traz medo, que traz angústia, que traz decepção, Senhor. Ajuda os teus filhos, Senhor. Ajuda os teus filhos a superar isso, Senhor. Ajuda os teus filhos, Pai. Tira, Deus, desse quarto escuro, desse quarto solitário, desse medo, dessa angústia, desse temor. Ajuda os teus filhos, Pai. Abre os olhos. Abre os olhos dos teus servos, meu Pai. Abre, Pai, o entendimento, o coração. E toda preocupação, Senhor. Toda preocupação com a família, com a casa, com os filhos. Ó Deus, depositamos no teu altar. Entregamos no teu altar. Entregamos diante do Senhor. Porque sabemos que o Senhor conhece, o Senhor sabe. Mas o Senhor quer ouvir do nosso coração, da nossa boca, a nossa dependência de Ti. Somos dependentes do Senhor. Sem Ti nada podemos. Sem Ti nada, lugar algum, Senhor, coisa alguma podemos fazer. Mas na Tua presença somos mais do que vencedores. Somos filhos amados. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Deus, é restaurada a imagem do Senhor na vida dos Teus filhos. A imagem e semelhança do Senhor na vida dos Teus filhos. Restaurada a autoridade. Restaurada, Senhor, a dependência. Restaurada, Senhor, ó Deus, restaurada, Pai, o desejo de andar contigo. O desejo de andar na Tua presença. O desejo de orar, o desejo de ler a Tua palavra. Restaurada, Senhor, na vida dos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, que todo espírito de escravidão, que todo espírito de depressão,
todo espírito, Pai, de enfermidade, que todo espírito, Senhor, que tem aprisionado a mente, tem encoberto os olhos, que tem tapado os ouvidos, em nome de Jesus agora, Senhor, é quebrada, é despedaçada pela autoridade que há no nome de Jesus, nome que tem todo o poder para desfazer toda obra do inimigo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, seja livre. Em nome de Jesus, não seja mais escravo, seja livre, livre de toda lei, de toda legalidade, de todo religiosismo, de toda tradição, de tudo aquilo que é escravidão na sua vida. Seja liberto disso agora, em nome de Jesus. Viva a vida que Deus tem para você, uma vida no Espírito, uma vida em abundância, uma vida em crescimento, até que Cristo seja formado na sua vida. Receba a vitória, receba a mudança, receba a ativação espiritual na sua vida hoje, em nome de Jesus. Você vai jejuar, você vai buscar como nunca buscou, você vai orar, você vai ter sede da palavra de Deus, sede de conhecimento, sede de discipulado, sede da presença de Deus. Em nome de Jesus, seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia.